André Janones será monitorado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nos últimos dias, ele enfrentou decisões desfavoráveis, com ironia e um pouco daquela peculiar esperteza que ele tem demonstrado. Isso aí, o Janones será monitorado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Que história é essa, Ana? Vamos tentar entender isso aqui bem direitinho, né? Porque é uma informação que de fato tem impacto aí para essa reta final da campanha. A gente sabe que a comunicação digital da campanha do Lula depende muito do Janones, virou um personagem central, assim. Ele estabeleceu um novo paradigma para a comunicação digital da esquerda no Brasil, mesmo ele mesmo não sendo assim exatamente esquerda. Vamos ouvir. Para o nosso Touch, trazer notícias sobre o Tribunal Superior Eleitoral, que determinou o monitoramento diário das redes sociais de Carlos Bolsonaro, de um lado, né, o braço do presidente digital, e do outro, de André Janones, que está fazendo ali, digamos, o braço digital de Luiz Inácio Lula da Silva. A apuração é do Caio Junqueira, a reportagem está no site da CNN, foi uma decisão do Corregedor-Geral Eleitoral, Benedito Gonçalves. Ele indeferiu um pedido que havia de suspensão das redes desses personagens, mas determinou que sejam elaborados no TSE relatórios diários sobre as postagens, tanto do vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, quanto do deputado federal mineiro André Janones. Para vocês entenderem o poder de Janones, de disseminação, para a gente estar colocando esses dois personagens em pé, digamos, a gente e o TSE, né, a apuração de novo do Caio Junqueira em pé de igualdade, o Janones foi para a porta do Ministério da Economia e lá gravou um vídeo falando, gente, o governo vai reduzir o salário mínimo e a aposentadoria. Ele foi um dos maiores vetores de disseminação dessa tese, né, que foi rebatida pelo presidente e constava de um plano da economia, mas que não era a plataforma e, bom, não era para vir, principalmente agora, na hora da campanha. Bolsonaro, deixando claro, já desmentiu. Bom, tanto o filho do presidente Jair Bolsonaro quanto o Janones vão ser alvo desse monitoramento diário. O filho do presidente Jair Bolsonaro é o responsável pelo marketing digital da campanha governista e, como eu disse, Janones está do lado da campanha do ex-presidente Lula. A decisão veio depois de acusações dos dois lados da existência de uma rede de disseminação de informações falsas por parte dos adversários. Então, a guerra na internet, o corregedor-geral que lute, coitado, para arbitrar aí as postagens, enfim, desses dois personagens, Carlos Bolsonaro, o filho do presidente Jair Bolsonaro, e o deputado federal André Janones, aliado de Luiz Inácio Lula da Silva. Muito bem. Está aí a CNN de Brasil com as informações aí sobre o monitoramento do Tribunal Superior Eleitoral sobre o Carlos Bolsonaro e o André Janones. O Janones tenho certeza que não gostou muito de estar na mesma manchete que o Carlos Bolsonaro, até porque ele já estava sendo chamado de Carluxo do Lula ou de Carluxo do Bem, e até onde eu sei ele não curtiu muito esse apelido com toda a razão do mundo, né? Mas aí, Ana, como é que ele lida com esse tipo de situação? Assim, ó, não dá para dizer que não é esperto, hein? Eu não tinha percebido, foi a Ana que me apontou. Né? Ele se disse censurado, que é o que qualquer político nessas condições faria, né? E aí postou essa foto aí, ó. Ele com a boca aí com uma fita crepe, sei lá, né? E aí você lê: Bolsonaro não é, né? Leu ali? Então. Só que depois do não, o acento parece uma vírgula. Leia isso com a vírgula. Bolsonaro não. Não. Putz, entendeu? Aí mudou completamente, né, o sentido. Então, é uma peça muito esperta essa. Eu não tinha reparado a coisa do acento, foi a Ana que me mostrou. De qualquer forma, Ana, vamos ouvir então o Janones, o que ele tem a dizer sobre esse tipo de situação aí. A manifestação do presidente Bolsonaro em processo judicial, onde o mesmo afirma que tem sofrido efeitos psicológicos negativos diante da minha atuação na campanha do presidente Lula. Eu venho, através desse vídeo, reestabelecer de uma vez por todas a verdade e dizer que Roberto Jefferson jamais foi coordenador da campanha do candidato Jair Bolsonaro à reeleição. Informo ainda
que o presidente Bolsonaro não conhece Roberto Jefferson, nem nunca tirou qualquer foto com o mesmo. Roberto Jefferson não fez nenhuma homenagem a Bolsonaro durante um almoço na churrascaria Nativas, em Brasília. Roberto Jefferson também não nomeou Eduardo Bolsonaro na liderança do PTB em Brasília, com salário de R$ 9.800 por mês, quando Eduardo tinha apenas 18 anos e morava no Rio de Janeiro. E, para finalizar, eu quero dizer para vocês de uma vez por todas que Roberto Jefferson nunca esteve em viagens na comitiva presidencial, como a viagem para Belém do Pará, por exemplo, transmitido há cerca de um ano pela TV Brasil. Então fica aqui restabelecida a verdade. Não há qualquer conhecimento, qualquer elo de ligação entre Bolsonaro e Roberto Jefferson. E, igualmente, não há qualquer atuação de Roberto Jefferson como coordenador da campanha de Bolsonaro. Tá aí o Janones, né? Eu sou louco para saber como é que vai ser o futuro político dele. Vocês já imaginaram? Tem futuro, né? O que vai ser do Janones no futuro? Para onde esse estilo dele vai levar o Janones? Interessantíssimo, mano. Então ele pegou todas as informações ali, colocou um não na frente, na segunda, terceira você já está entendendo como é que ele está jogando, e aí ele repassa essas informações aí, apesar das limitações impostas pela Justiça Eleitoral, Ana. De novo, eu vou enfatizar isso. Tem uma diferença, e não é porque eu quero passar pano, entende? Pro Janones, ou pro PT, ou pro Lula, o que quer que seja. Mas tem uma diferença entre a abordagem que o Janones está fazendo e a abordagem que o Gabinete do Ódio, Carluxo, aquela coisa toda ali faz, né? Você pode considerar deselegante, eu não considero particularmente, mas você pode considerar deselegante a comunicação do Janones, você pode considerar que estamos nos rebaixando, estamos deixando que eles pautem as questões deles, né, e que isso domine a pauta. Você pode até acreditar nisso. De novo, eu discordo, mas, enfim, é uma posição. Mas, via de regra, a comunicação do Janones não está mentindo sobre o Bolsonaro. Ela está expondo aquilo que o Bolsonaro de fato falou, as coisas que ele de fato fez, as associações e os amigos e os aliados e os apoiadores que ele realmente tem. É claro que daí é uma briga jurídica. O Bolsonaro vai na justiça, diz que não, está me causando danos psicológicos muito graves. Se todo mundo que teve um dano psicológico por causa do Bolsonaro pudesse ir na justiça e requerer os seus direitos, olha, ia ter julgamento até 2057, viu? Porque... vou te contar, mas enfim, o Bolsonaro vai lá, diz que está sofrendo danos psicológicos e tal, e pede para que se silencie o Janones. E aí a justiça age como a justiça age, nem sempre é do jeito mais justo. Enfim, pede ali pro Janones tirar as coisas do ar. O Janones que não é... O Janones nasceu ontem na comunicação, não. Esse cara sabe muito bem o que ele está fazendo na comunicação. De novo, você pode questionar, pode discordar dos métodos, mas que ele sabe o que ele está fazendo na comunicação, não dá para dizer. E essa peça com o acento da vírgula ali é interessante, né? A primeira vez quando eu bati o olho nela, eu falei, putz, mas que clichê, né? O cara com o braço cruzado e o X na boca ali. Depois que eu entendi, acho que, né? Enfim, fez um pouquinho mais de sentido. Mas é isso. Faz parte do jogo. Eu acho que faz parte do jogo, embora não seja o jogo mais justo. Mas especialmente eu ainda acho que o Janones sabe lidar com essa parte do jogo, aliás, melhor do que eu saberia no lugar dele. Eu já ia estar possessa. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente
vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo, até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.